Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 ao 26. Quero dar continuidade à mensagem que eu comecei no primeiro culto. O tema dessas mensagens é quando a disciplina sustenta o propósito. Está preparado para ser disciplinado? Aleluia. Só um aleluia. Lembrar que você está lendo a sua Bíblia, ligando a sua Bíblia, está preparado para ser disciplinado? A Bíblia diz que a disciplina ela pode não parecer boa no início, mas o fim dela é proveitoso, amém? A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele ama. Depois eu conheci o Senhor, o quanto eu entendi que eu preciso ser disciplinado. Eu não sei como foi seu 2025, mas nós estamos aí bem à porta de 2026. E você que quer viver no sobrenatural de Deus, se prepare para um tempo de disciplina. Estava falando agora no culto anterior, para a honra e glória do Senhor, estamos completando, eu e a pastora Raquel, 22 anos de casado nesses dias. Estava num lugar maravilhoso, gente. Que vontade de ficar lá, gente. Mas eu amo vocês, amém? Mas eu precisava estar aqui hoje à noite. Eu amo estar lá, mas eu amo mais estar aqui na presença do Senhor. Pastor, que é isso? Eu amo mais estar aqui. Aqueles momentos lá são bons, mas não são eternos. O que nós estamos construindo aqui é eterno. Um amém. O fato de você estar sentado aí onde você está é parte da construção de eternidade. E a disciplina vai te ensinar isso. Ontem à noite, a gente conversando sobre esses anos de casado e a Raquel me perguntou o que era mais difícil. Né? A gente discutiu sobre o que era mais difícil em todos esses anos de casado. Eu posso dizer para vocês, como eu disse para ela ontem, não é a igreja. A igreja é um lugar onde eu me equilibro. Pastor, é duro ser pastor? Não sei, eu me equilibro. É trabalhoso, mas é divertido. Mais duro nesses 22 anos foi ser um esposo, segundo a palavra, para minha esposa. Isso é duro. Porque por muitas das vezes eu cheguei aqui quebrado, mas para entregar para a igreja aquilo que o Espírito queria, ele me restaurou para isso. Mas quando eu desci daqui, o problema continuou comigo. E você nem viu, eu te abracei, te beijei, disse que te amo. Agora com ela não dá para fazer isso não. Ela senta logo na primeira cadeira, ela fica olhando para mim. Você pensa que dá para pregar obrigado para a pastora Raquel? Não, tem que fazer espaço com ela mesmo. Ela fica só ali, ó. Comentário bovino. E esse é o maior desafio de um homem de Deus. Não ser um homem de Deus 2 horas no culto ou numa pregação. Mas ser um homem de Deus 24 horas dentro da sua casa, com a sua esposa e com a sua família. Tem homem de Deus ainda aí? Aleluia! Glória a Deus. Isso aí. Aí, gente, quando você aprende a ser homem de Deus dentro da sua casa, pastorear é diversão. É trabalhoso, mas é divertido. É divertido lidar com vocês. Vocês são gente muito boa. Eu tenho a melhor igreja da terra. Eu sei a luta que cada um de vocês passa, mas eu também sei a vitória que Deus tem para vocês. É duro às vezes chorar com vocês. Tem dia que eu choro com vocês, mas tem muito mais dia que eu me alegro com as vitórias de vocês. Essa semana então é uma semana de tanta gente sendo abençoada, tanta vitória em tantas áreas. Cura, libertação, prosperidade financeira. É ou não é divertido isso? Mas como se chega nisso? Perseverando. A sua vitória não vem num dia. A sua vitória não vem de repente. O de repente para o crente demora muito tempo. Mas amém? Com sua palavra, eu oro para que você persevere no seu casamento, no seu estágio que ele está. Mas eu oro para que você seja perseverante. Dias melhores virão.
Você que está solteiro, eu oro para que você persevere. Amém? Mas já persevere procurando o varão, a varoa, não persevere em Deus. Tá? Se o varão e a sua varoa está em Deus, tem alguém solteiro aí? Tem? Está todo mundo casado já? Os varões solteiros, você está procurando uma varoa de Deus, não está? Você está sendo um homem de Deus com essa varoa? Não, você não vai chamar de Deus, não. Assim como as varoas solteiras, você está procurando um homem de Deus, tem que estar em Deus. Não adianta procurar na internet, não adianta colocar ele no, sei lá, que tipo de aplicativo que tem para isso hoje. Mas não adianta, o seu está no Senhor. O que está no aplicativo não é do Senhor, não. É da sua escolha. Não tem nada demais, você pode fazer a sua escolha. Mas se você quer de Deus, você vai ter que buscar onde? Hã? Na igreja não, tem que buscar em Deus. Tem que buscar em Deus. E aí Deus pode mostrar na igreja, né? A minha, por exemplo, eu estava buscando no Senhor. Eu lembro do dia que eu fiz uma oração. Não pela pastora Raquel, mas pela uma mulher de Deus que eu queria para a minha vida. E ela não estava na minha igreja, ela estava na outra igreja. E aí Deus me apontou, ela fugiu de mim. Nem só uma pessoa brava, gente. Mas depois ficou mansinha, virou uma gatinha. Eles estão avançando no tempo. Mas vamos para a palavra de Deus, gente. Só dividindo um pouco com vocês de história. Vamos contar a história. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 16 ao 26. NVI não, coloca na Almeida Revista Corrigida para mim, por favor. E aconteceu que indo nós, a oração, estavam indo aonde? Estavam indo aonde, igreja? A oração. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito, ao qual adivinhava, dava grande lucro aos seus. Esta, seguindo a Paulo e a nós, isso quem está falando é Lucas, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa mulher estava falando verdade ou mentira? Verdade ou mentira, igreja? Mas era de Deus ou do diabo? O diabo também fala a verdade? Pelo menos ali falou, né? Passa. E isto fez ela por Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saia dela. E na mesma hora? Saiu. Na mesma hora? Saiu. Versículo 19. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25. Perto de quê? Paulo e Silas oravam e os outros presos eles. Versículo 26, a gente encerra. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos
as prisões de todos. Feche seus olhos, Pai, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de ministrar sobre a sua igreja. Essa é a sua igreja, Senhor. Eu tenho prazer de falar isso quando eu subo nesse altar. O altar é seu, a igreja é sua e ninguém vai prevalecer contra ela, nem as portas do inferno. E a prova disso é que a sua igreja foi comprada com um preço que nenhum homem pode pagar. A sua igreja foi comprada pelo seu sangue, por isso de ti ninguém pode nos tomar. Eu falo isso com alegria, porque é um privilégio estar diante dessa mesa com a sua igreja, perseverando mais um domingo, Senhor. 12 domingos esse mês de ceia, e esse é o último de 2025. Nós te agradecemos por ter suportado os desafios desse ano, firmes e perseverantes na tua presença. Não foi com a nossa força que chegamos até aqui, mas o Senhor nos fortaleceu e nos sustentou. Talvez os seus filhos nem lembrassem que chegaram até aqui, mas agora estão lembrando, Senhor. Quantas lutas, ceia após ceia, mês após mês. Chegamos algumas vezes aqui rindo e outras chorando, mas em tudo o Senhor nos fortaleceu. E estamos aqui, Pai, diante dessa última ceia de 2025, na reunião dos santos, dos seus santos, Pai, te agradecendo pelo privilégio de poder servir a mesa da sua igreja, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, gente? É um prazer de servir, sabia? Eu amo servir a igreja. Eu amo servir a igreja. É algo que poderia ter acontecido. Não, eu quero, é algo que vai acontecer. É para isso que eu estou aqui, para servir você, até que você entenda o quanto é prazeroso servir você. O quanto é prazeroso abrir mão de qualquer coisa por Deus. Tudo que você espera, tudo, pensa na coisa mais impossível de acontecer. Tudo que você espera, você vai encontrar no teu serviço diante de Deus. Tudo. São 22 anos com a pastora Raquel. Eu tenho 23 anos, 24 anos de convertido. 22 anos com a pastora Raquel. E eu posso dizer para vocês que esses 22 anos, com todas as lutas e dificuldades, nenhuma delas, eu pensei em me afastar da presença do Senhor. Eu não me tornei perfeito, mas desde que eu conheci Jesus, Ele me fez perseverante. E olha que eu passei desafios enormes na presença do Senhor. Nenhum deles parecido com o de Paulo. Eu tenho certeza que ninguém aqui está passando o que Paulo passou. Alguém está sendo açoitado aí? Não fisicamente, né? Paulo, ele nessa parte de Corinto, de Atos, Paulo, é engraçado essa parte. Depois você estuda todo Atos 16, porque Paulo, ele está tentando fazer uma obra, e a Bíblia diz lá no início, lá nos versículos 4, 5 e 6, diz que ele está tentando ir para um lugar e o Espírito de Jesus não deixou ele ir. Pense em alguém que está desejoso de fazer a obra, mas não é o diabo que está impedindo Paulo. A Bíblia é bem clara aqui, acho que no versículo 6 que diz: o Espírito de Jesus não deixou Paulo ir. E Paulo, ele não se revoltou, ele não se estressou, ele continuou fazendo tudo que ele sempre fez. Paulo queria ir para uma cidade orar, e ele não estava conseguindo. E o próprio Espírito Santo não estava deixando ele. Mostrei aqui agora.
versículo 6 mesmo. E percorrendo a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Na outra versão que eu estava lendo, estava dizendo o Espírito de Jesus. Por isso eu estava assim associado. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ou seja, ele estava indo em direção à Ásia e o Espírito Santo de Deus impediu ele de ir para ali. E na mente de Paulo ele via aquele local como um local importante. Atos 16 me ensina que eu estou nessa terra por um propósito, e esse propósito não é meu. Gente, a maior luta que eu vejo no povo de Deus hoje é querer estar na presença de Deus vivendo a sua vontade. Você senta com as pessoas, pastor, mas eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Eu sei que você tem um sonho, eu também tenho um sonho. Mas você acha que Deus não tinha um sonho quando Ele te fez? E você ainda assim acha que o teu sonho que você tem, com esses aninhos que você tem nessa terra, são maiores do que os sonhos do Deus que fez essa terra? A pergunta que eu te faço, até quando você vai ficar lutando com Deus entre os seus sonhos e os dele? E com os seus sonhos, você faz até algumas coisas. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece, mas o fim deles é o quê? Cara, para começar um casamento você não precisa de Deus, você precisa olhar uma mulher, achar e gostar. Agora você vai terminar bem. Só você e Deus vai saber. Eu falei que agora quando você quer em Deus, quando você quer viver os sonhos de Deus, Deus dá um valor para você, Deus dá um valor para você, mulher. E do jeito dele é perfeito, do jeito dele dá certo. A maioria dos sonhos que nós temos, Deus tem. Só que a Bíblia vai dizer que os sonhos deles, os planos deles são maiores do que os nossos. Se você tem sonho de casar, muito mais ele não te colocou na terra para você ficar sozinho. Desde Adão, ele olhou para Adão e falou, não é bom, não vive na só. Farei um auxiliador idôneo. E fez uma mulher sábia. Então, se Deus te colocou homem na terra, ele tem uma mulher sábia. Ele não tem qualquer mulher para você, tem uma que seja sábia. Para edificar um lar com um propósito. Mulher de Deus, se você veio na terra, ele já colocou em você sabedoria. Para quê? Para buscar nele qual é o varão que vai entrar dentro do propósito que ele tem contigo na terra. E vai dar certo. Se vier do jeito dele, vai dar certo. Se vier pelo aplicativo, pela internet, pode ser que se ajuste na caminhada. Mas quando vem dele, é impossível dar errado. Glória a Deus que alguém está entendendo. É impossível dar errado, gente. Gente, cada dia que eu leio mais a palavra e eu vivo mais a obra de Deus, eu tenho essa certeza no meu coração. É impossível seguir o que está aqui errado. Impossível. É impossível. E se está dando errado, ou é uma fase que está dentro do propósito de Deus, ou está totalmente fora do propósito de Deus. Porque Paulo está tentando fazer o certo, mas deu errado. O Espírito o impediu. Aí Paulo vai ter uma visão. Essa visão vai caminhar Paulo agora para Filipos. E Paulo vai para aquela terra e chega lá, acha um lugar de oração. Porque um homem ou uma mulher de Deus não anda por aí buscando informação para orar, não anda correndo atrás do culto da vitória. Não anda. Homem e mulher de Deus que anda na palavra não fica atrás do culto da bênção. Não fica, me desculpe, não fica. Você conhece alguém que corre atrás do culto da bênção, do culto da vitória, da campanha do poder, da unção? Se você conhece alguém, desculpa, não conheço esses escritores. Pastor, é confrontante, isso eu sei, para mim foi também. Você vai se libertar ou você vai ajudar alguém a se libertar. Você é filho! Você é filha, a herança do seu pai é sua. A bênção não está no lugar, não está numa pessoa. A bênção está na palma da mão do teu pai. É só você esticar a sua mão para pegar. Mas por que a gente não ouve isso em outras igrejas? Eu não sei, eu não estou aqui para responder toda a pergunta. Eu leio a Bíblia, eu não sigo doutrina religiosa. Eu sigo a palavra. E eu vivo ela, eu pratico ela. Tem muita coisa que eu não vivi, porque eu não aprendi a esticar a mão. Mas eu estou fazendo força, pastor.
Deus tem mais. Porque eu ainda não peguei tudo, pastor. Eu não peguei, tem muita coisa no Senhor ainda para pegar. Só que eu preciso entender que ainda não é o tempo. Eu não quero pegar coisas fora do tempo que eu não esteja preparado. Glória a Deus. As pessoas chegam, pastor, a igreja está crescendo, a gente tem que comprar aquilo. Vamos comprar, vamos no tempo de Deus. Estamos nos preparando no tempo de Deus. Mas uma coisa, uma oração para o Senhor, não me permita fazer nada fora do seu tempo, porque eu não sustento a sua igreja. A igreja é sua, e se o Senhor fizer, o Senhor sustenta. Não me faça fazer coisas que eu tenho que sustentar, porque eu não tenho capacidade. Eu não sustentei a minha casa. Esses 22 anos quem sustentou foi o Senhor, não foi eu. Se tivesse ser eu, nem a Raquel conseguia sustentar. Vou tomar mais 2 filhos. Paulo, ele sabe que ele é sustentado pelo Senhor. Então ele não tem problema de abrir mão do sonho dele de ir para um outro lugar. Sabe? Meu ministério, meu chamado, meus dons, minha não é nada seu, está tudo dentro de um propósito. A Raquel não é minha, ela é do Senhor, amém? Se faltava tempo para contar um testemunho que veio agora na cabeça aqui. Meus filhos não são meus, eu sou um ministro do Senhor sobre a vida deles. Eles são do Senhor, eles vieram do Senhor e vão voltar para o Senhor. E tudo que eu preciso é dar o meu melhor, aquilo que eu tenho aprendido do Senhor, recebendo de graça eu divido com eles. Porque um dia eu tenho que apresentá-los diante do Senhor, assim como eu tenho que apresentar a vocês. Então eu não vou ficar enganando vocês. Não vai ter toalhinha aqui, sabe, da bênção, não vai ter copinho de água para orar lá em cima da TV. A TV nem cabe na copinho de água em cima, né? Que pena, né? Inventaram a TV de LED para acabar com a história de copinho de água. Olha. Não vai ter a rosinha da vitória, não vai ter. Mas não vai ter. Não, pastor, por que a gente não vai no monte? Crente vai no monte. Mas a igreja não vai no monte, a igreja vai. Às vezes quando eu vou com a pastora, os irmãos vão, quando a gente vai, cara, o monte não é santo. A ceia não é santa. Te peguei, né? Santa ceia. Irmão que só vai para a igreja na Santa Ceia, né? Aonde na Bíblia está dizendo que é Santa Ceia? A Bíblia está dizendo que é ceia do Senhor. Difícil, né? Algumas realidades elas quebram a gente no meio. Porque a gente descobre que muita coisa que encheu a gente não foi a Bíblia, foi a religião. Agora eu tenho uma opção, eu fico preso na religião, eu me liberto de uma vez por todas e mergulho na palavra. Mas sabe por que eu aprendi que é mais fácil quando a gente se converte? Porque o primeiro contato que eu e você temos, quando nós nos convertemos, não é com a Bíblia, é com a religião. A gente sempre viu um homem, uma mulher de Deus, e a gente fala, cara, eu quero ser igual a essa pessoa, e não tem nada de errado. A gente acha referências que por um tempo elas nos sustentam espiritualmente. Até o tempo, e Deus permite que você tenha um contato com a igreja, porque se você, o dia que você se converter, se você tivesse que lidar com Deus diretamente, ia ser um impacto na tua vida, você nem se levantaria. Que lidar com a mãe é muito fácil, a igreja é igual a mãe, gente. A igreja é vinde como os estáis, mas sabe, quando você vai lidar com o pai é tudo mais difícil. Por isso que Deus já trabalha o pai, sabe? O pai tem que sair de manhã e trabalhar, chegar de noite, quando o pai chega, já viu como é que é? Ó, se arruma que teu pai está chegando. Ó, tu está fazendo bagunça, tu não estudou hoje, né, menino? Eu vou falar com teu pai quando ele chegar. Aí todo mundo quer dizer, né? Porque lidar com o pai não é fácil. Porque tem coisas que a mãe atura, mas o pai não atura. Por isso que, sabe, a igreja é uma geração de carentes, ainda não conhece o pai. Deus já me deu uma direção, a partir de fevereiro ou março, a partir de março eu começo a pregar mais uma série de mensagens sobre paternidade aqui para abrir o seu coração. Vocês orando pela minha vida, Deus me deu uma direção por um tempo, todos os anos, ministrar paternidade sobre a sua vida. Nós somos órfãos. Mas Deus é pai. Mas que tipo de pai Deus é? Se a referência que nós temos de pai não é a que realmente é o caráter de Deus. Lidar com o pai não é fácil. O pai corrige. O pai cobra. Sabe por quê? Porque o pai não tem pena. O papel do pai é da direção, é da correção, é da destino. 3 coisas são responsabilidades de um pai. Homens, guardem a nota. Direção,
destino e correção. Um pai que não dá direção, não dá destino, não dá correção, ele está perdendo seus filhos no mundo. Seu filho não tem que ser seu amigo, ele tem que ser seu filho. Eu fico triste com o pai que filho, não, meu filho é o melhor amigo. Mas quando teu filho não é teu amigo, meu filho é meu amigo. Mas a minha primeira opção não é ser amigo dele, é ser pai. Ele vai ter um monte de amigos na terra, mas pai, ele só vai ter um. E se receberam direção, correção e limites, fizeram ele um homem correto diante de Deus da terra, está cumprindo a minha missão. E eu duvido que ele não vai se tornar um grande amigo meu na caminhada. Ele pode não entender o que eu estou fazendo hoje, mas quando ele for um pai, ele vai entender o que eu fiz. Então, pais, não estava na mensagem, não, mas Deus mandou atirar para esse lado, eu vou atirar. Pais, para de agradar seus filhos. Cumpre o seu propósito. Deus não está preocupado em agradar a gente. Deus está preocupado em fazer o plano dele se cumprir sobre a terra. É por isso que muitos estão se perdendo nesses dias. Porque ficam presos nos seus sonhos e não estão preocupados qual é o plano de Deus para esses dias. A terra está se perdendo aí, gente. As pessoas estão se perdendo, seus vizinhos estão se perdendo, seus colegas de escola estão se perdendo, você está preocupado com seus sonhos. E Deus está te falando para você, fica tranquilo, teus sonhos estão dentro do meu propósito. Cumpra o meu propósito, eu cumpro os seus sonhos, mas você quer que seus sonhos se cumpram. Porque a hora que Deus me der um marido, eu vou servir a ele melhor. A hora que Deus me der uma esposa, eu vou servir ele melhor. A hora que Deus me der um emprego, eu não vou fazer nada. A hora que Deus aumentar meu salário, eu vou dizimar mais, tá? Mas não vai nada. Deus tem uma palavra dentro da Bíblia para isso, ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Ele te coloca depois sobre o mundo. Sabe, a melhor oferta para Jesus naquele momento ali foi uma viúva com 2 moedinhas. Ser fiel no pouco. Quem quer dar, é o que tem. A igreja não espera teu dinheiro, não. A igreja é sustentada por Cristo. Fique em paz. Jesus pergunta, pastor, você fica preocupado com quem dizima, com quem não dizima? Não, gente, aqui não tem tabela de dizimista. Eu não sustento a igreja, não sustento nem a minha casa hoje. Ah, pastor, então como é que o senhor sabe? Eu não sei se vai ter dinheiro. Eu não sei se vai ter. Ele é que sabe, foi ele que criou a igreja. E se esse mês não der para pagar o aluguel, eu vou vir para cá e vou dizer, olha, vocês vão se juntar com o dinheiro, vai com o toalha na frente, vamos entregar esse imóvel. Mas o pastor vai fechar a igreja, nunca fecha, ela tem 2 mil anos. A gente só não vai ter um espaço com um telhado para cultuar. Quem sabe Deus faça assim para a gente dizimar mais? Eita, ficou difícil da glória, né? Gente, eu amo a Deus aqui de esse telhado e fora dele também. Eu amo a Deus coberto aqui para não pegar chuva nem sereno, mas lá fora eu amo ele também. Eu não vou deixar de amar ele se a gente conseguir falar outra. Pastor, você está falando isso porque dá uma noção de jamais. Estou aqui há 6 anos, vamos entrar no 7º ano agora. Eu nunca atrasando um aluguel nem uma conta. E posso te dizer, com o seu dízimo e com a sua oferta, essa igreja ajuda muita gente. A gente paga a conta de luz, conta de água, remédio, farmácia, Uber, todo santo culto. Todo santo culto alguém sai abençoado dessa igreja, não falta nada para ninguém. Eu fiz um levantamento, volta esses dias muito por baixo, só de ajuda, porque a ajuda passa na minha mão. Só de ajuda por mês aí, de 5 e 10 mil reais. Ajudando, um é carro de um que quebra, é outro que a luz está ruim, é outro que a água deu ruim, é outro que não tem cesta, é outro que não tem remédio, é outro que não tem Uber, não tem passagem, vou pro culto, vai pro culto. Ninguém deixa de vir para o culto por causa de passagem, por causa de Uber, por causa de dinheiro, ninguém fica sem luz, ninguém fica sem água, ninguém fica sem trabalho, ninguém que vem nessa igreja pedindo nada, fica sem nada, e nem teve um mês que faltou nada. E interessante, não sobra muito, né, Walter? Vem sempre à medida. Sem precisa de mais nem mais, sem precisa de menos nem menos, mas sempre vem. Não falta para minha casa, não falta para a vida dos meus filhos, não falta para todas as equipes. Então, somos 2 igrejas funcionando, gente. São 2 igrejas. Você tem ideia que o Kids aqui está funcionando?
Que ali é tudo, é aluguel, é luz, é água, é alimento. Gente, você não tem ideia como essas crianças comem. É luz, é água, é refrigerante. A gente aqui é culto, é adoração, ele não é comida, gente. Tem oração, tem comida, gente. Sabe? Não tem um encontro desse que não tem refeição, gente. Vocês já viram a gente juntar aqui e fazer, não, gente, precisamos fazer uma campanha porque esse verão está dando para sustentar o Cristo. Essa é a sua igreja, gente. Essa é a igreja do seu pai. Pastor, por que você está falando isso? Porque as bênçãos que você espera estão na mão do seu pai. Eu pedi isso ao pai. Eu pedi ao pai que ungesse uma igreja para os nossos filhos. Mas eu fui bem claro, pai, eu não sustento nem essa daqui, quanto mais aquela lá. Eu não sei como é que vai ser nosso sustentador das igrejas. Cara, se eles sustentam os passarinhos que nada fazem. O pastor Fabiano falou isso aqui quinta-feira. Sabe o que eu acho lindo dos passarinhos? Eu estava ouvindo a mensagem de novo da pastora Fabiana. Até na nossa viagem a gente ouve mensagem, né, irmão? Coisa, a gente foi ouvindo a mensagem e voltou ouvindo a mensagem. Eu estava ouvindo ela falando a verdade. Sabe o que é lindo dos passarinhos? Quando eles têm fome, aonde tiver comida, eles param e comem. Eles não são orgulhosos. É a gente que diz que tem fome, mas quer restaurante 5 estrelas. Deus não deixa faltar nada para os passarinhos. Paulo sabe o Deus que ele está servindo. Paulo não tem problema que os sonhos dele de ir para uma cidade se frustraram. Paulo tem uma visão, ele vai seguir a visão. O resultado dessa visão é uma mulher endemoniada. E deixa eu te dizer uma coisa, para te enganar, o diabo investe alto. E ele investe na verdade. Ele pega uma endemoniada dele, coloca a verdade na boca dela, dessa mulher. Porque ele sabia que naquela cidade idólatra, se Paulo fala o nome de Jesus naquele lugar, ele ia ser expulso de lá. Então ele está disposto a perder uma escrava dele para calar Paulo. E é o que acontece ali. A mulher começa a falar, esse homem é de Deus, esse homem é de Deus, esse homem é de Deus, esse homem é de Deus. E Paulo começa, gente, cuidado com a bajulação. Não se distraia com bajulação. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Cuidado com a sua alma que adora elogios. Cuidado. O diabo está usando pessoas como usou essa mulher para elogiar o homem de Deus, para roubar o coração dele. Gente, já viu isso na obra de Deus, gente. Já viu um homem casado largar a família porque falou que Deus apontou uma mulher linda e maravilhosa para ele. É, onde tudo isso. Para te tirar do propósito, Satanás faz. Deixa eu te dar uma direção de Deus. Relacionamento. Todo relacionamento, eu não estou falando só de homem e de mulher não, tá? Estou falando de relacionamento de amizade. Você que estuda, você que trabalha, você que é jovem. Se você estiver se envolvendo com alguém, por qualquer outro motivo, por amizade ou por namoro, não se cante com aquilo que seus olhos veem, nem com o que os seus ouvidos ouvem. Antes de se envolver com qualquer tipo de pessoa, para qualquer coisa, tenta discernir o espírito dessa pessoa através do Espírito Santo que habita em você. Pecado é bom. Amém? Amém? Pecado é bom, gente. Se fosse ruim, ninguém caía. Mas sabe qual é o problema que a gente tem que aceitar que o pecado é bom? A gente acredita que porque é bom faz bem, gente, que tudo que é bom faz bem. Para comer, para analisar alimento. Tudo que tem muito açúcar e muita gordura é bom. É palatável. Tudo que é palatável tem muita gordura e muito açúcar. Tudo que é bom ao paladar, mas não faz. Uma comida de dieta é bom? Mas faz bem. Pouca gordura, pouco açúcar, pouco sal. Então não confunda. Nem tudo que é bom, o pecado é bom. Satanás não vem com prato
O dia que o casamento estiver ruim, ele vai te mandar uma bonitona. Para você olhar pro cabelo dela e falar, nossa, que cabelo lindo, a cabelo da minha mulher é todo gorduroso. É claro, você que paga o creme, né? Como uma barata. Deixa isso para dentro, sabe? Os pratos que ele manda, gente, são bons. Só que o fim deles é morte. Cuidado, por isso eu tenho que discernir pelo Espírito, não pelos olhos. A Bíblia diz que tudo que há na terra é concupiscência dos olhos, soberba da carne e soberba da vida. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Porque primeiro é os olhos, depois é a carne, depois é toda a vida. É assim que você ganha. É assim que a Shopee te ganha, não é? Mercado Livre, não é? Shein, não é assim que você ganha? É assim. Você vai ver lá, teu WhatsApp, aparece lá um negócio da Shopee lá, daqui a pouco você entra e fez 3 compras. Você não tem nem fazer aquilo no dia. Com consciência da onde? Dos olhos. Dos olhos, com certeza. Aí você olhou, gostou, viu teu cartão de crédito, já virou. A consciência vai para onde? Vai para carne. E vira a soberba da? É assim, gente. Gente, a Bíblia está falando disso há milhões de anos. Você cai se você quiser. Paulo não vai cair nisso por quê? Ele tem uma disciplina de oração. Ele não discerne pelo que os olhos veem. Ele discerne pela vida do Espírito que habita nele. A maior vitória de um homem, de uma mulher de Deus, não está na prosperidade. Não está, sabe, na intimidade espiritual. Não está nos dons. Ei, pastor, mas eu falo mais em línguas. Paulo também falava, mas ele não se orgulhava disso. Gente, falando assim é estranho, porque parece que a gente não gosta de monte, parece que a gente não gosta de orar, parece que a gente não gosta de um curso de oração. Gente, não é isso. Essa igreja gosta de todos os dons, a gente pratica tudo que a Bíblia diz, a gente faz. A gente é pentecostal, a gente crê no Pentecostes, a gente crê no povo de Deus. Mas, gente, a gente não crê em círculo. Não crê em si, não tem vida de poder sem disciplina espiritual. A Bíblia diz que Paulo, ele estava orando. Ele ia para a cidade de cidade orar. Amém? Paulo tentou ir para a cidade orar, o Espírito do Senhor o impediu. Amém? Aí Paulo vai lá, uma mulher endemoniada começa a perturbar ele faz o quê? O que ele fez, igreja? Ele orou? Não foi assim? E o Espírito saiu. Oh, glória a Deus, libertação. Não, cárcere, cadeia. Eu preciso perseverar ainda, Vivi, que as circunstâncias não me deem certeza dos próximos anos. A vitória de um grande homem, de uma grande mulher de Deus, não está nas conquistas, a gente está na perseverança. A palavra do Senhor é aquele que perseverar até o teu sonho pode não ter acontecido, teu projeto de família, teu projeto financeiro, teu projeto de saúde, ainda pode não ter acontecido. Eu oro nessa noite para que você persevere. Persevere no Senhor, não persevere procurando nas redes sociais, procurando resposta. Por favor, quando o diagnóstico médico vier, não vá para a internet. Vá para o joelho. Daniel foi para o joelho. Daniel recebeu um decreto do rei que ele ia parar na cova dos leões. Daniel não foi para o monte fazer campanha, não. Daniel não foi buscar imaninha para orar por ele, para interceder por ele, não. Daniel foi para o mar. E a Bíblia diz lá em Daniel 6 que quando Daniel recebeu o decreto, ele voltou a fazer tudo o que ele fazia costumeiramente. A oração não pode ser um refúgio para quando dá ruim, a oração precisa ser um estudo. A leitura da palavra não pode ser um refúgio para o meu desespero. Ai, estou ansioso, eu acho que eu vou ler a Bíblia todinho. Não vai resolver nada. A leitura da palavra precisa ser uma disciplina da sua vida para um dia que você estiver ansioso. Você não ficar percorrendo a Bíblia. Quem lembra? Só uma velha aqui.
Quem lembra da caixinha da promessa? Quem lembra? Ah, tem um monte de marmelo aí, né? Igual mano, gente, olha na cara da minha avó, nem crente eu era. Olha na cara da minha avó, abria a caixinha, só saía coisa boa daquela caixinha. Aí depois a família descobriu que era só um versículos. Te enganaram, né? Tem gente que não vê nem minha devocional lá, né? Olha pro lado não para pensar que é você. E minha devocional não é caixinha de promessa. A gente pode ser enganado, gente. Daniel não, Daniel ele volta a fazer, depois do decreto, ele volta a fazer tudo que ele estava fazendo antes do decreto. Paulo vai preso. E a Bíblia diz que a meia, Paulo e Silas estão fazendo o quê? A mesma coisa que eles sempre faziam. A vida de um homem de oração não é mudada pelas circunstâncias. A vida de uma mulher de oração não pode ser mudada pelas circunstâncias. Se as circunstâncias do seu dia estão mudando o seu comportamento com Deus, você ainda não conheceu a Deus. Meu Deus. Se os diagnósticos médicos estão mudando o seu comportamento diante de Deus, se a falta do cumprimento dos seus filhos, pastor, eu estava apaixonado por ele, eu achava que era de Deus, graças a Deus foi embora. Se foi embora, não era de Deus. Se fosse, ficava. Mas a gente quer ficar preso no passado, sabe por quê que a gente vai ficar preso no passado? Para ter certeza que a gente acertou em alguma coisa. Não erramos. Se perdeu, se saiu da nossa vida porque não era de Deus. E o erro não só foi de quem foi da gente ter escolhido mal, fora da vontade de Deus. Tem coisas que já foi lei. Tinha uma música que a gente cantava, né, amor? Quando a gente se converteu, dizia: eu fui no terreno do inimigo. Pode parar por aí, não se envolve não. Eu não preciso de um terreno do inimigo tomar nada. Se você perdeu é porque não era de Deus. Quer ter o diabo, nenhum tira da tua mão. É verdade. Sabe? Mas a religião ensinou a gente para se fladir, que a gente se alegrava com isso. Gente, eu nunca vi muito essa coisa. Mas, gente, que coisa, gente, que sustentou a gente por um tempo, mas não vai sustentar para sempre. Eu sempre falo isso com meus discípulos aqui. Aquilo que nos trouxe até aqui não nos leva adiante. Tem musiquinha que foi muito bom cantar, mas agora eu tenho que cair na realidade, não é isso. Eu não vim aqui desmistificar a caixinha da promessa, não. Tem muita gente que depende de caixinha da promessa. Eu e você. Na nossa vida isso já não funciona mais. Entenda isso, entenda. Tem gente que está no primário ainda, tem gente que está voltando para a escola depois de 40, depois de 50 anos. Eu voltei para a faculdade depois de 45 anos, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, estou me formando agora nesse período. Ai, mas eu estou muito velho. Não, eu não fiz lá atrás, eu voltei e fiz o que eu não tinha feito. Mas eu não posso ficar voltando no passado, sofrendo por coisas que eu perdi, que eu vivi, que o diabo levou, que alguém arrancou. Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28, daqueles que amam segundo o seu propósito, eu preciso entender que até o que se perdeu na minha vida foi bênção. Paulo não está sofrendo porque tem o Espírito do Senhor impediu ele de uma cidade que ele queria, não. Ele está entendendo o propósito. Para de sofrer, está virando, acabou 2025. Está acabando praticamente, estamos aí há, 15 dias, 16 dias de acabar o ano. E você ainda está sofrendo porque perdeu o emprego, porque perdeu o seu. Se você errou, faz diferente no que vem. Lembra de Jesus com Pedro? Lança a rede agora, de uma forma correta. Pedro não lançou a rede de novo naquela pescaria ali, com as direções dele, não, embora ele fosse um pescador hábil e inteligente. Agora ele lançou segundo a palavra. Senhor, segundo a tua palavra, agora eu vou lançar a rede. Ah, mas tu no 10º casamento não deu certo. O próximo vai, e agora vai ser com a palavra de Deus. Estou no 10º emprego, não paro nenhum. O próximo agora vai ser com a direção de Deus. Já prosperei 10 vezes e quebrei nos meus negócios. O próximo agora você vai fazer da forma de Deus. É sobre o quanto você pode ser perseverante. É sobre quanto você pode entender o propósito de Deus. Paulo entendeu.
E aí ele foi para o cárcere. Ele não só foi para o cárcere, ele foi para o fundo do fundo do fundo do cárcere. Se fosse eu e você, estava fazendo o que lá, você? Chorando, né? Piano, dando um quer. Oh vida, oh céus, oh dia. Quem lembra disso? A gente está chorando. Vem para o mundo dele, você recebe uma palavra maravilhosa e volta para casa para procurar. Oh vida, oh céus. Por que a minha vida não muda? Por que é tão bom ficar na igreja? A vida é só por lá, né? Muda teu comportamento a partir de agora. Assume as suas responsabilidades. Então, Senhor, eu aceito. Foi eu que fiz errado. Foi eu que casei errado. Foi eu que escolhi errado minha profissão. Foi eu que investi errado no relacionamento. Foi eu que investi mal meu dinheiro. Eu confesso, eu comprei mais na Shopping do que eu devia. Estou todo enrolado esse final de ano. Não acredito naquela música mentirosa que esse meu Natal vai ser o melhor Natal. Eu amo essa música. Lembra que a gente era criança e ficava pensando, não acredito que esse meu Natal vai ser o melhor Natal. Quando chegava no Natal, não estava tudo errado. O pai todo endividado, se você pudesse terceiro, gastava tudo, pagando dívida e você não comprava um tênis novo, e aí tem que esperar mais um ano ainda, né? Aí a música ficava com raiva do ouvido. Raquel está traumatizada com essa música, eu estou orando por ela. Essa é a Simone, né, amor? Simone. Então é Natal. O que você fez? Tem crente assim, né? O ano termina, começa outra vez e não muda nada. Em nome de Jesus, está repreendido sobre nossa vida. A partir dessa ceia, a nossa disciplina vai mudar. A partir dessa ceia, vai ser um choque de realidade. Com lutas, com dificuldades, com problemas, você chegou aqui, a 12ª ceia do ano. E não foi na sua força, não, só você entender, foi na força dele. Na força dele, você enfrentou batalhas, você enfrentou lutas, você enfrentou desafios que você achou que você não ia conseguir. E você não está frustrado pelo que ele fez, você está frustrado por aquilo que você não conseguiu. Mas agora ele está mandando você lançar a rede agora do jeito dele. Demora tempo, não é fácil. À meia-noite, Paulo não está frustrado, Paulo está orando, Paulo se está orando. Enquanto Paulo estava do lado de fora, grava essa daí, veio do céu agora para mim, pastor. Enquanto Paulo estava do lado de fora, querendo fazer o que ele acreditava que era importante fazer para a obra, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de Deus, e quando conseguiu agir, ele só conseguiu libertar uma mulher. Foi tudo que Paulo conseguiu, foi a raiva de tanta mulher perturbada. Por que Paulo não viu aquela mulher, o demônio, aquela mulher do primeiro dia? Por que ele deixou ela perturbada outro dia? Às vezes a gente não tem percepção espiritual, né? O demônio está ali do lado da gente, perturbando a gente na outra. Mas precisa chegar no limite da nossa paciência para correr para ele. Aí Paulo vai lá na raiva, repreende o demônio, sai. Agora Paulo está no cárcere, cantando, louvando e adorando Deus. Aí o que aconteceu? À meia-noite, terremoto. E o que caiu? Quem caiu, igreja? Foi só a lei que caiu? Libertou São Paulo, gente. Libertou todos que estavam presos. Às vezes a gente precisa ir para algumas prisões para entender que a obra não é individual, ela é coletiva. A libertação que você precisa para a tua vida não tem a ver com você, tem a ver com as vidas que você vai tocar. O seu maior ministério sempre vai estar na sua maior dor. Fique para eles. O pessoal da ceia para frente. Bota a mão no ombro do seu irmão.